Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Votu. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo para bater um papo um grande jogador de futebol que ficou muito tempo fora de Votuporanga, o Luiz Carlos Vicente, apesar que ninguém vai saber quem é o Luiz Carlos Vicente, mas é o nosso querido Corneta. Corneta, obrigado por ter vindo. Não, obrigado a você pelo convite. Eu estava meio assim, quieto, porque fazia muito tempo que eu, né? Fiquei muito tempo fora daqui, eu não ia me lembrar quase nada mais, né? Eu teve até a pessoa da minha família que eu não conhecia, eu vim conhecer. É complicado isso aí. Não, mas vamos bater um papo, você lembra? Vamos começar lá de trás. Os teus pais vieram para Votuporanga para ser ferroviário. Teu pai veio para ser ferroviário. Eu creio que sim. É porque quando eu nasci naquela colônia de Estrada de Ferro. Meu pai já era ferroviário. Ele já era. Então eu não me lembro muito assim, né? Da escola dele. Só me lembro que ele era ferroviário, se aposentou ferroviário. Sei. E eu tenho o meu irmão mais novo também, que já faleceu. Ele também foi ferroviário. Você não chegou a ser ferroviário? Não. Ô Corneta, eu era garoto, eu ia lá, aí eu via aquelas casas, tinha umas 4, 5 casas ali, né, dos ferroviários ali. Eu achava aquilo maravilhoso, eu falava, nossa, como que era a vida de vocês, de moleque ali? Devia ser... Não, era muito gostoso. E tinha lá o barracão que ficava, era a oficina de sangue ferro, né? Ele ficava máquina, bordão lá, a gente brincava lá dentro. Era muito divertido, foi uma coisa muito maravilhosa. Eu tive uma infância, graças a Deus, muito maravilhosa. E ali naquelas casas tinha bastante criança, não, moleque? Tinha. Tinha muitas crianças. Era muito divertido. E as famílias se estavam muito bem também, se reuniam, assim, as mulheres se encontravam, sentavam, batiam aquele negócio. Era muito, muito gratificante. Porque naquela época não tinha televisão, né, Corneta? Não tinha. Era conversar e só. Eu até me lembro, a primeira televisão que entrou em casa eu que comprei. Nossa. Mas essa época eu já jogava assim, peladas, mas eu ia para essas fazendas jogar torneio e tal. Os caras me pagavam, me buscar, tá? Aí eu uns caras também de Fernandópolis, Feira do Oeste, um negócio assim. Quase o domingo eles, né? Buscava e me davam um bom dinheiro. Aí tinha um Jorge japonês e começou a vender televisão assim. Aí eu falei, como é que é isso aí? Ele falou, não, dá uma entrada e vai pagando. Aí eu conversei com os caras lá, que me buscavam para jogar. Eu falei, não, pode tirar. A gente garante. Aí eu tirei, botei a televisão em casa. Aí eu falei, poxa, eu sou gente. Agora, o Corneta, você desde pequeno jogou bola, lógico, como todo garoto. E onde vocês jogavam bola? Era ali ou tinha um campinho ali fora? Como que era? Com realidade, comecei na rua de casa lá. Que hoje, se você perguntar para mim onde que é a sua casa, eu não sei. Você não vai lembrar lá. Não sei onde que é. Uma sobrinha minha e um cunhado meu me levaram lá e eu não conheci mais nada. Isso só mudou muito, né? Mudou. Estacionou, outro porém isso mudou tudo. Senta aqui, né? Então, tinha um campo também, que fizeram um campo, mas era de terra. Nem foi de estação mesmo, ele tinha um campo ali de terra. Começou tudo ali. Aí eu tinha o time da ferroviária já. Mas só que eu não jogava ainda, porque eu era molecote. Aí já tinha um time. Já. Aí eu vim jogar nesse campo lá que nós construímos lá novo. Mas agora, o Corneta, porque ainda é relativamente longe. Mas naquela época, a estação ferroviária era muito longe do centro da cidade. E não tinha quase nada, ele vinha pegar tudo. Aí quando ficou melhor, quando construíram a avenida, né? Assaltaram a avenida. Aí ficou bonito, né? E a gente vinha de lá para o centro, né? Vinha do quê? Você vinha do quê? De bicicleta?
Aí, final de semana, para ir para o cinema, não sei o quê, era muito. Mas tudo era divertido. Não tinha muita opção. Então, era só bola e isso aí, não tinha mais nada. Não tinha mais nada para fazer. Não. Aí depois tinha aquelas brincadeirinhas dançantes, né? Depois, tem um lugar que começou com comércio, depois passou para uma escola, quando comecei a estudar lá, e depois a ferroviária pegou e fez assim, fazia uns bailinhos no final de semana. Aí cobrava, né? Sim. Mas só que a gente garota não deixava entrar. Naquela época era muito rigoroso. Muito rigoroso. Era muito sério. Mas a gente ficava ali fora, olhando, se divertindo e tal. Era a nossa alegria, isso. Não tinha coisa. Aí, tanto é que depois que eu tive as oportunidades de ir para Manaus, teve bordão. O Bidão um dia chegou assim, poxa, vamos tentar uma sorte? Eu falei, ia fazer o quê? Vamos para Manaus. Eu falei, rapaz... Você tinha quantos anos? 18? Uns 19 anos. Eu falei, rapaz, ele falou, não. Eu tinha trabalhado na CESP, tinha saído. Porque eles me colocaram lá por causa de bola também, eles estavam salão pela CESP. E na hora que eu falei, rapaz, não vai dar certo. Ele, não, vamos embora. Aí ele falou, mas deu certo. Não foi melhor porque ele deslocou o braço, teve que voltar. O Bidão teve um problema no braço. Aí para mim, graças a Deus, deu tudo certo. Aí, como a cidade quando foi dando certo, aí eu já tinha muita diversão por lá, aí eu já me empolguei, né? Não, porque Manaus era uma cidade 10 vezes maior que Votuporanga, né? Ele tinha muita diversão. Muita. O pessoal lá gosta muito de diversão, nossa, o pessoal... Aí tinha os balneários, esse negócio todo, né? Tinha. Então, não tem, né? Aí era muito vantajoso pra gente, tinha muita opção de lazer. Aí foi me adaptando, eu gostei muito. Eu gosto de Manaus, eu também gosto. Eu só voltei pra cá, porque faleceram meus 2 irmãos, já eram 3 homens, os 2 faleceram, o mais velho que eu e o mais novo que eu. E depois, quando eu vim pra cá, faleceu meu irmão mais velho, agora eu sou o mais velho da família. Nós somos agora em 4, são 3 irmãos e eu. E aí, minhas irmãs encheram o saco, outra pra cá, outra pra cá, outra pra cá. Eu acabei voltando. Bom, o Corneto, eu queria que você me contasse como é que surgiu aquele campo da ferroviária. Porque eu, garoto, eu vi aquele campo, para mim era uma coisa maravilhosa, era um campo com alambrado, né? Eu tinha uma vontade de jogar lá naquele campo, né? Porque como é que surgiu o campo? Como é que foi? Foi muito... Eu não lembro muito direito. Sim, mas foi uma coisa que surpreendeu até a gente que estava lá. E eu olhava assim também, a gente não acreditava naquilo ali. Aí vinha gente de todo lugar, gente daqui do centro da cidade ia para lá para assistir o jogo da ferroviária. É verdade. E aí, como isso, todos os bairros, os jogadores que gostavam de pelada, iam para lá. Aí deu para formar um timaço. Tinha um timaço. Nossa, era para escolher dedo, né? Tinha muita opção. Então, fez um timaço. Todo mundo ficava ferroviária, Amador da Votuporanguense, o Guarani também, que era um bom time. O Guarani do Célio Honório. Era um bom time também. Eu não me lembro, mano. Eu acho que... O Corneto, naquela época, o Amador de Votuporanga era muito forte. Muito forte. Né? Mas o campo, parece que foi o Dalvo Guedes, né, que deu o terreno. Sim, o que eu me lembro foi isso. O Dalvo Guedes deu o terreno lá para os ferroviários e a terraplanagem, botou os maquinários para fazer terraplanagem. Aí foram fazendo tal. Ele foi ajudando também uns poucos, né? E o que me lembro foi isso. Aí botaram uma cerca lá de bambu lá e aí começaram a cobrar ingresso. Primeiro foi cerca de bambu. Cobrar ingresso, sei o quê e tal. E foi levando. Aí começou o gramado. Eu olhava assim, não acreditava. Eu tinha um maior orgulho dali, né? Nossa senhora, aquilo era um orgulho pra gente. E quem plantou a grama? Vocês mesmo? Não, eu ajudei a plantar, mas era pago. Mas pagava uma mixaria por metro quadrado. Então eles iam medir, falavam que
e botava as gramas tudo ali, no jeitinho de 21, e foi rapidinho. Todo mundo queria, tinha muita gente desempregada naquela época, ixi, aquele monte de gente, mulher, então, nossa senhora. E foi rápido. Foi uma coisa muito maravilhosa. Agora, a Ferroviária passou por ali grandes jogadores do amador, né? Foi, né? Teve um time. Agora, tinha muitos jogadores ferroviário ou não? O Ferroviário era pouco. A maioria era... Não, filho de ferroviário mesmo que eu sei, era eu, o Bertinho, a Nena. Mas que só. né? Mas tinha, porque ele tinha o primeiro time e o segundo time, né? Aí nos outros times já entrava, né? Aí entrava o Cascudão. Cascudão. Mas aí é porque todos os pessoal dos outros bairros gostavam de um campo daquele ali, todo mundo queria ir pra lá. Todo mundo. E naquela época, ele era amador, mas treinava. Na hora de treino, vixe, via gente do lado. Aí os caras iam selecionando, e depois que dava time bom. Não, você falou do Bertinho. Bertinho era um grande ponta-direita, né? Meia-direita, né? E quem era o técnico lá de vocês? Era alguém ferroviário? Quem que era? Era o Nelson, o pai do Bertinho. Era o pai do Bertinho que era o técnico. Foi. Depois foi o Toninho, o irmão do Bertinho, que jogou no Votoranense. Sei. Aí ele teve lá, inclusive nós somos campeão, o treinador era ele, Toninho. Nós ganhamos do Votoranense lá 1-0. Eu que fiz o gol. Lá no Prêmio Marinho. Lá na Ferroviária. Porque o amador jogava também no Prêmio Marinho, né? Jogava, Mas eu não sei, não me lembro bem, mas a decisão tinha que ser na Ferroviária. Não sei se era a melhor campanha, não sei, uma coisa assim, a decisão era lá. E o treinador do amador era o Buga. Ixi, e o Buga era bravo, hein? De um lado, eu tô do outro, né? Rapaz, foi jogar, será lá e cá. Ele tem que ter uma falta. Aí os caras, eu falei, não, deixa eu bater essa. Ali, quase na risca da grandeada, né? Era o Bidão, o goleiro do amador ou não? Não era ele, não. Depois saiu um tal de trageirinha, Aí eu meti lá na gaveta. Aí pronto. Aí acabou. Corneta. E ia muita torcida, né? E aí? As famílias de ferroviário, tudo ia pro estádio. As mulheres faziam uma gritaria, nossa senhora. Aí eu me lembro também de jogar com os times de Paris. Vixe, era um timaço. E era bonita também. Né? Nossa senhora. Eu lembro que teve um pega lá, e a torcida deles também nas cartas, eles iam pra quebrar mesmo. Então a coisa pegava. Corneta, um dia eu encontrei o Nena, aí eu tava conversando, eu falava, Nena, você batia forte. Não falava assim, não, eu entrava duro. Não, Nena batia, hein? Nossa. eu sempre falava pra ele assim, você carregava o piano e jogava. Ele ficava por muito comigo. Falei, mas você apareceu por causa de mim. Eu falei, mas você era jogador, que a cabeça pensante era minha, pô. Não, porque ele jogava, ele era quarto zagueiro, central. Cabeça de área. O Nena. Era cabeça de área. Mas ele não perdia viagem. Não, ele não perdia, isso que eu ia falar. Não perdia viagem. Se ele perdia a bola, o cara ficava. Nossa senhora. E dava uns carrinhos 4 metros de distância. Eu me lembrava, ele era o Zé Maria, igualzinho o Zé Maria. Isso. Eu falei, nossa, como é que pode, né? Foi gostoso. Agora ele também tinha categoria, né, para sair jogando. Não, né? tinha, sabia jogar também. Sabia jogar. Ele sabia jogar, mas só porque ele era duro, né? Era... E aí você... Quando é que você começou a jogar na Ferroviária? Você já era garotão? Não, foi aos poucos, né? Comecei no Cascudão, né? Sei. Ali tinha uns 14, 15 anos. Aí foi aparecendo na oportunidade, os times tinham, eu já ficava na reserva do time titular.
Aí quando estava mais fácil, os caras já me botavam, aí eu fui pegando a mãe, né? Você sempre jogou no meio de campo? Ali foi. Não, eu comecei como centroavante, no juvenil, né? Aí até no juvenil outro Paranaense também eu joguei de centroavante. E lá também, comecei de centroavante. Aí depois, eu não sei como foi, me botaram no meio de campo. Aí foi. Então o meio de campo era o Nena e eu e o Bertinho. Lá, nós três que fazíamos o tripé. Belo meio de campo, hein? Aí foi levando, foi. Quando eu já fui para Manaus, já fui como meio de campo. Chegou lá, foi o Martim Francisco. Ele olhou assim e falou assim, ó, seu é um bom meio de campo, mas você vou te achar uma posição melhor. Deputado zagueiro. Falei, pô. Aí um amigo meu, o Batista, que jogou no Cruzeiro, né? Estava lá. Falei, rapaz, pega quem logo conhece. O Martim Francisco foi um dos primeiros treinador que inventou 4-3-4, daí ele estava lá, que foi do Atlético Mineiro para lá. Aí depois eu peguei Babatana, também foi do Atlético Mineiro para lá também. Então você jogou de quarto zagueiro? Joguei, encerrei a carreira com 4 zagueiros. Ah, é? Aí eu peguei quando eu fui para o Nacional, eu peguei Paulo Emílio. Paulo Emílio, foi até Guarani, Fluminense. Então, aí, gente boa demais. Nossa, boa. Pessoa maravilhosa. Aí, nós fomos jogar na Bahia. Foi o segundo jogo do Campeonato Brasileiro. Aí, o zagueiro, o quarto zagueiro nosso, torceu o pé lá até. E o time estava em formação. Os primeiros jogos ainda tinha muito jogador, mas não estava legalizado ainda. Sei. E aí eu estava de meio de campo, estava de cabeça de área, né? Aí ele gritou lá, Luiz, volta pra zaga. Aí, que não tinha no banco um zagueiro para entrar. Aí ele botou outro no meio de campo e eu voltei pra zaga. Aí, Gonzalo, eu fui tão bem nesse jogo que os caras do Vitória foram no vestiário e queriam me contratar. Foi 0-0 nós e o Bahia lá dentro. E eu joguei demais. Aí os caras do Vitória foram lá. Isso no Fest ou no Nacional? Hã? Você estava no... Que time? Nacional. No Nacional. Aí os caras já quiseram crescer o olho, queriam me vender alto, não sei o que. Eu era moleque, eu não sabia de porra nenhuma, né? Aí, por isso mesmo, cara. O Corneta, aqui em Votuporanga, você chegou a jogar na Votuporanguense? 74. 74. Eu fiquei aqui, mas depois eu retornei para Manaus de novo. Você estava em Manaus, aí você veio para Votuporanga. Eu tinha terminado o contrato lá, eu vim para cá. Aí eu estava praticamente livre do mercado. Aí eu passei o final de ano aqui. Aí na época o presidente do Votuporanguense era Roberto Bianchini. Aí o Nena me levou, fui lá na Estrela do Oeste, foi um jogo lá. Aí o Roberto Bianchini estava apitando. Ele gostaria de apitar também. O Roberto era árbitro. Aí ele chegou, terminou o jogo, eu quero falar com você. Ele falou, rapaz, mas que final do Paranaense, isso quer, tem. Eu já estou com muito saudade aqui dos amigos, família, tudo. Eu falei, eu vou ficar, vou ver como é que é. Mas ele estava muito difícil a situação aqui, a situação financeira. Estava bravo. Eu falei, não dá para ficar ou não. Aí os caras lá de Manaus ligou para mim, um amigo meu, o Batista. Falou, os caras do Fácil quer você. Se você quiser, eu mando passagem. Eu falei, pode mandar que eu vou. Aí, voltei, aí fui até encerrar a carreira. O Corneta, quando você jogou na Votuporanguense, eu lembro, era uma dificuldade, porque não tinha renda, né? Não tinha como fazer. Mas era um time bom, não era? Nós classificamos até. Fui lá em Barretos. Sei. Ganhamos de 1-0 do Barretos lá dentro e classificamos. O time era Raimundinho, Donda, Picolé. O Jurandir jogava ou não? Não, vai ser parado. Já tinha parado. O Donda era... Lateral direito. Também batia bem, né? Eu tinha. O Virgílio, lateral esquerdo. Outro que batia bem. Nossa senhora. Esse Virgílio,
Ele arrumou uma confusão tão grande lá em Rio Preto, que coisa que a gente não sai de lá. Só saiu por causa do Aime. O Aime jogava. O Aime jogava. O Aime também jogava, era zagueiro. Era ele e o Picolé. Agora, então, foi uma confusão tão grande que lá dentro do campo, o Regino bateu no cara, chutou lá e tocou no final. Aí chega, a polícia fechou a gente, o pessoal da polícia, né? Fechou dentro do campo. É. Na entrada do vestiário já ali, tá. Aí o homem pegou, deu-lhe um novo num cara, parece que era sargento. Nossa, aí o cara já recolhe todo mundo. Rapaz, agora foi feio. Aí veio pra lá, pra cá, porque os caras começaram a cochichar lá, por causa do Aime, né, que era muito poderoso. Velho. Aí liberaram. Eu, como é que pode, não? Aí já vim saber aqui em Votuporanga que eles liberaram a gente por causa do Aime. O Corneta, o Aime era um grande batedor de falta, né? A gente batia muito bem. Eu considero esse que batia bem aqui em falta, ele e o Matheus. O Matheus, irmão do Virgílio. O Matheus Virgílio. Porque o Aime, ele tinha um jeito de bater falta, a bola subia e caía, né? Era o mesmo que o Matheus também. O Matheus batia assim também? Era assim também. E ele era um grande batedor. Caía rápido a bola. Eu joguei com um cara que batia também assim, o Nelinho. Nelinho? Joguei contra ele várias vezes. Ele era, nossa, tinha carteira. Aqui em Votuporanga teve um ponto esquerda, ele batia forte. O Walter, não sei se você lembra dele, era um ponto esquerda. Ele também batia muito forte. Não, pode esquecer, mas é o Ivinho. De Neves Paulista. Encontrei ele pela rua aí. Ele veio para Síria fazer compra aqui. Ele vem direto aqui, fica lá na Rua Amazonas, lá, com a veiarada lá, conversando. E outro ponto que nós tivemos também foi o Haroldo, né? Ixi, falava muito. O Haroldo jogava muita bola, né? Tinha uma personalidade muito grande, muito forte. Ele sabia o que queria. Era bom de bola, pelo amor de Deus. Ô Corneta, e quando você foi para Manaus? Você foi para jogar em que time lá em Manaus? Não, na realidade, como eu te falei antes, foi uma aventura. O Bidão te levou para essa aventura. O Bidão me convidou. O Bidão já tinha um problema no ombro. Já. Que aconteceu quando ele estava no Guarani. Isso. Porque já tinha parado. Então ele ficou por aqui, tá? Ele começou a jogar na ferroviária lá, numa cidadezinha, não sei aonde, lá, jogando, tá? E pegou. Depois a gente me conversando, tá? Ele falou, negão, vou para Manaus. Falei, rapaz, eu tinha acabado de sair da CESP também, né? Tinha pegado o acerto, o dinheiro. Não, embora. Aí eu falei, pô, ele é de família que tem condições, né? Eu não, pô. Aí ele falou, não se quer não, vamos embora. Porque ele já sabia, tinha um cara do B. Pereira que entregava móveis lá, no caminhão. Ele falou, não, a viagem da garantida. Eu já falei, o cara lá leva a gente. Aí foi, vocês foram de caminhão? Para a boleira do caminhão. Não, tem uma história, ela é muito engraçada. Até hoje que a gente se lembra, a gente começa a rir. O dia que nós saímos daqui, foi o dia do casamento na véspera do... Aí o Mano Vidal se casou. Aí ele pegou lá umas farofas lá, não sei o que, ele latou, olha, para garantir a comida. Olha as conversas. Aí chegou eu falei, Vidal, não, deixa mais para frente. A gente fez um lanchezinho ali e tá aí, vamos segurando, né? Quando foi abrir essa lata da farofa, bispocou. Nossa senhora, aquela... E aí vocês pegaram a balsa? Não, nós fomos até Porto Velho. Isso. De Porto Velho pegamos um barco daqueles lá. Aquela balsa lá? Não era balsa, é barco mesmo de travessia. Transporte coletivo, né? Ah, tá. Porque lá, a estrada lá naquela região é rio. Tem esse barco para todo lado lá. Então, não existe carro. Não.
Então, né, aí eu fui lá, pá, aí pegamos um barco, era barato, fui embora. Mas demora uns 3, 4 dias. 3 dias. 3 dias. E aí, lá o pessoal já está acostumado, eles têm rede. Mas a gente não tinha nada. A gente dormia sentado por ali. Foi meio sofrido. Mas aí chegamos lá, porque tudo começou com o Léo, que trabalhou lá na rádio, que é Tropical. Léo Oliveira Filho. Isso. Ele trabalhou em Manaus. Então, ele que deu corda no Bedão, falou, não, se vocês for para lá, você e o Neto, vocês estavam assim. Aí ele estava lá ainda. Aí o Bedão falou, tanto que nós chegamos lá, fomos atrás dele. Porque o Léo tinha uma moral muito grande lá em Manaus, né? Sim. Então ele que deu essa força. Vai. Não é assim. Aí ele foi falando com os caras lá e tal. Aí os caminhos se abriram pra gente, né? Foi sentando. Aí vocês foram jogar onde? Na rodoviária. Na rodoviária. É, o time também estava iniciando, é o time do Asdera lá. Sei. Aí estava começando, então eles estavam contratando. Tanto é que formamos o melhor time da época lá. Assim, formamos um time massa. Aí, só que aí começou o Brasileirão, foi o primeiro Brasileirão em 72. Aí o Nacional foi campeão do Campeonato Amazonense, então era o representante do Amazonas. Aí os caras foram lá me buscar, me convidaram, tá, me levaram, sentamos lá os contratos. Aí eu fiquei no Nacional. Aí fiquei 2 anos. Aí depois eu começava a mudar treinador para lá, treinador para cá e tal. Aí eu falei, aí no final de 73 eu vim para cá. Aí foi lá que o Bianchini me conversou e eu fiquei aqui. Mas só que o negócio tá meio difícil aqui. Eu falei, não. Aí eu voltei para lá de novo. Aí você foi pro FAST. Fui pro FAST. Aí eu disputava o regional pelo FAST e o nacional pelo Rio Negro. O Negro também eu tinha entrado no Campeonato Brasileiro. Aí 2 anos isso. Aí no 3º ano o FAST entrou no Brasileiro. Tanto é que o FAST foi o único time lá do Amazonas que classificou em pontos, ganhando dentro de campo. Porque naquela época os times classificavam por ponto e também por renda. Tinha isso? Tinha. E o Nacional era time Tinha dado muita renda. Então ele classificava. O Rio Negro, depois do Nacional, o Rio Negro também era uma rivalidade doida. Né? E naquela época, você tem ideia, só que você viveu lá, sabe que no final, lá, meio-dia, 1 hora, o estádio já estava lotado. Meio-dia, 1 hora, o estádio estava lotado. Não tinha mais jeito para ninguém. É mesmo? Era uma coisa, nossa, é muito melhor. Agora, o Nacional era um grande time de Manaus, né? Do Amazonas. Era. É que tinha uma outra torcida, né? Eles tinham condições, muitos empresários ajudando, tá? Era o mais antigo, eu acho. Também, Mas aí veio o Rio Negro, depois veio o FAST, a rodoviária iniciou bem, aí tinha o Olímpico, tinha o América do Amadeu Teixeira, Ameriquinha. Era um time encarnido, aquele Ameriquinha. E também porque o Parque Amazonense era deles. Eles tinham um estádio, tinha a Colina e tinha o Parque Amazonense. A Colina era do São Raimundo, não é do São Raimundo, e o Parque Amazonense acabou. Aí lotearam lá, fizeram corrida. Era do América. O América, o Amadeu era presidente, era treinador, era tudo. E ele carregava o time nas costas. Mas era bom que ele fazia o jogo para os outros times. Era uma escada para você ir para os times maiores. E o Bidão ficou pouco tempo lá, né? Acho que uns 6, no máximo 8 meses. Né? Eu concluo isso. Ele começou a deslocar, tá. Aí o massagista lá era um baiano, Aloysio. E malandro. Aí ele chegou nos caras e falou assim, esse cara é bichado, pode mandar embora. Ele estava começando a fazer o tratamento dele, estava ganhando dinheirinho dele, né? Aí ele falou assim, esse cara é bichado, pode mandar embora. Aí decidiram com ele. E era um grande goleiro. Nossa, se ele não tivesse problema no braço, chegava demais. Se o Bidão não tivesse tido esse... Ele tem até hoje, né? Ele não fez cirurgia, não fez nada, né? Ô Corneta, aqui em Votuporanga,
ou no estado de São Paulo, a gente tem bastante time da região. Por exemplo, jogava com Fernandópolis, com Jales, com Bebedouro, era tudo aqui pertinho. Aí você chega em Manaus. O problema lá era mais difícil, né? Porque não tinha tantos times assim, e a logística era difícil, né? Agora, depois que entrou o time do interior, acho que entraram 2, mas na época não tinha time do interior. Era só a capital, eram 8 times da capital e o suporte. Então, aí era mais simples, não tinha muito viagem, muito deslocamento. Aí o deslocamento que teve mais foi cuidando do Campeonato Brasileiro, né? Aí começou a rodar esse país de ponta a ponta. Aí era cansaço de avião para todo lado. Cansei. Nossa, você descia no avião, pegava outro e aí embora. Então, mas, de certo ponto, foi uma vantagem. Você sabe, demora para você conhecer o país todo. É muito gratificante, né? É bom. E Manaus, conhecer Manaus também. Isso. Porque Manaus não é só pela Zona Franca, é pela selva, aquela floresta. Então, ainda muito turista. Da Europa, asiático, né? Tudo veio para lá. Americano. Tinha muita gente fora ali. Era uma transação, nossa, coisa de doido. Em Manaus, tá lá até hoje a família Costa, né? Tinha agência de publicidade Ohana. O Edmar ficou por lá. E tem muita gente que vai e fica mesmo, porque lá é... Não. Pra gente que sai daqui num lugar desse, é gostoso. Não é muito agitado e né? Você tem muitas opções de lazer. Tem. Essa é a vantagem. Chega um final de semana, você quer ir para um balneário daquele. Aqueles balneários são dele. Nossa Senhora. Aí meu sobrinho sempre ia falar comigo, lá eles adoravam aquilo aí. Aí depois que eu parei, eu fui trabalhar no distrito. Aí foi até quando assumiu como presidente. Aí eu não aguentei. Aí começou a ficar muito pesado e tal. Aí eu falei, não. Aí eu cheguei no meu diretor lá. Me vale por causa de bola também, né? Sim. Ainda eu fui bicampeão lá, jogando e treinando o time. Então eu tinha um salário para jogar, um salário para treinar e um salário para trabalhar. Tinha 3 salários no ano. Aí, você trabalhava numa indústria lá? Bismarck fabricava fax, calculadora, essas máquinas de supermercado, vindo computador na época, né? Vendia muito, né? Não ia num parque muito forte, E era gostoso, porque a mulher ali era mulher, né? 90% dos funcionários é mulher, porque é só uma coisinha sentada, né? E quando me levaram para lá, essa Bismarck tinha na faixa de 1.800, 1.900 funcionários. Aí os caras estavam doidos para formar um time. Os outros times tinham Gradiente, Chape, Evadim, tinha Baixo, CCE, tudo esses tinha time bom. E a Bismarck não tinha, estava formando. Aí o seu Daniel Feder, que era o dono da Bismarck, ele mandou fazer um campeão, que ficou um campo bom, tipo da Ferroviária aqui. Lá dentro da empresa, para treinamento. Aí chamou o rapaz que era responsável, ele falou, monta um time aí, então. Aí levaram o Tony Piola, que tinha sido meu treinador já. Ele foi para lá. Mas ele bateu lá em casa, ele quer falar com você. Depois não, entra aí, tá? Falou, rapaz, é o seguinte, eu tô lá no distrito, treinando um time lá. Você tá afim de trabalhar lá? Eu falei, mas eu não sei mais. Falei, não esquenta não. Aí chegou lá, os caras me apresentaram, os caras foram legal comigo demais, sabe? E tanto é que eu, com 4, 5 meses, eu já estava sendo encarregado de setor.
Aí foi uma maravilha. Aí o salário para trabalhar, o salário para jogar e para treinar o time. Aí esse treinador saiu e eles me trocaram. Assumi. E nós fomos bicampeão. Aí o homem, o dono da empresa, ficava doido, chorava aquele time. Rapaz, você pensou que você botasse assim 12 anos de torcida, de ser campeão lá no Valdo Lima, no estádio lá, foi lá a decisão lá contra a Sharp. Nós ganhamos dele lá, o campeão. O outro falou assim, vamos tudo pro Bonera, mas pro Bonera, a pessoa chegou lá e falou pro cara assim, o que você tem aí? Ele libera tudo. É tudo aqui. Aí mandaram matar pouco lá, mandaram o campo fora buscar. Rapaz, o homem liberou tudo. Aí ele não sabia o que fazia, feliz da vida, era assim. Aí depois eu já levei mais uns caras que tinham jogado comigo também, tinham parado, né? Aí já, segundo ano, eu já montava um time melhor. Aí fomos bicampeão. Aí depois começou as concorrências para lá, para cá, mas foi bom. Era gostoso lá, só não foi melhor quando o Collor entrou. Ele mudou muita coisa no país, né? Mudou muita coisa. Eu tinha uma faixa assim, de 100 e poucas pessoas que eu tomava conta. Eles estavam os caras embora, carregados, e eu estava com mais de 200. E o pessoal tudo insatisfeito, coisa não saía aumento, nada. Eu falei, não, eu não aguento. Aí eu fui lá com o meu diretorzão, ele me chamava de Tigrão. Falei, Tigrão, mas você segura aqui a peteca. Falei, eu não estou aguentando mais, eu estou ficando doente. Ele falou assim, então assim, vou te dar umas férias. Falei, não, faz o seguinte, você tá conta. Deixa eu ficar uns 3, 4 meses depois eu volto. Se eu volto também, eu volto. Tem que contar a conversa. E eu falei, não vou voltar mais não. Deu minha rescisão deu um dinheirinho bom, né? Aí eu falei, não, eu tô doido para comprar um terreninho. Eu falei, comprei fui fazendo um sítiozinho, né? Tá, graças a Deus eu comecei a vender. Aí, quando saí lá da empresa, aí foi a época que começou a quebradeira, né, no país. E essa empresa que eu trabalhava quebrou. Ela pediu falência. E depois de muito tempo, quando eu estava com uns amigos meus que trabalhavam junto lá, ninguém recebia. Porque quando pede falência, né? Vai fazer o quê? É mesmo. Rapaz, aí... Que era uma grande empresa. Nossa. Mas não foi só não, quebrou muitos. Quebrou. Porque começou até para dia de pagamento, para a empresa para sacar dinheiro, para fazer o pagamento era complicado. Atrasar o pagamento, porque depois com dinheiro lá no banco não podia sacar. Os caras que achavam que a empresa estava sacando dinheiro acima do que precisava. Ele tinha um protocolo muito grande, fazia um monte de documentação, então, tinha uma burocracia muito... Aí, eu falei, olha como salvei. Salvou, né? Ô Corneta, primeiro, de onde surgiu esse apelido Corneta? Vai, vamos esclarecer isso. É coisa de criança. Aí, outro dia, eu até me lembrar, perguntaram o que me lembrar. Eu sei, foi o Amaury, um amigo meu. Ele era filho de ferroviário também. Você era moleque. Eu era moleque. Aí ele me contou um negócio lá que ele tinha feito lá na sede. Ele falou, mas não fala pra ninguém. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. A moleque sabe o que é, né? Só me contando. Quando o pessoal se reuniu assim, papai, quando ele soube, ele falou, seu bonita, você não... Aí Pegou o Corneta. Eu falei, agora... Aí no começo, os caras, Corneta. Eu falei, pô, aí os caras, sabe quando você não gosta... Aí que pega. Não, e moleque pega apelido. Falei, então deixa pra lá. Ô Corneta, quando você foi para Manaus, e depois, agora, quando você volta, como é que você vê Votuporanga, né? Assim, quando você foi e agora? Nossa, uma mudança muito grande. É porque eu conheci o Votuporanga ainda, quando aquela rua Amazonas era de terra. Que meu pai, ele tinha um crédito lá no Anzai. Sim. O Anzai era o comércio mais forte ali, né? E eu era garotão, eu queria fazer as compras. Ele anotava lá, eu ia lá no Anzai comprar. Domingo Anzai.
Aí a rua era de terra, né? Falei, pô, eu me lembro tudo isso. Aí você igual Chico Votuporanga, eu não sei nem andar mais Votuporanga. Cresceu demais. Cresceu demais. Aí eu tenho um sobrinho que ele trabalha na prefeitura, ele é motorista. Aí quando ele tem as folgas assim, pega o carro dele, tio, vamos na rua, tenho. Rapaz, mas é muito grande. Não, ele é demais. Cresceu muito, muito, muito. Corneto, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu me lembro que tinha um trem que saía aqui, acho que 10 horas da noite, para ir para São Paulo. Me parece que era só esse trem, né? Acho que não tinha mais, acho que era só esse horário, né? Não sei se você lembra disso. Não, tinha. O dia todo tinha trem. Ah, é? Acontece o seguinte, que tinha o tal de Bitola Larga E a Bitola Estreita. a Bitola Estreita. A Bitola Larga vem até outro porno aqui. Aí daqui eu quero fazer baldeação para Bitola Estreita. E o que a gente era moleque, o que a gente fazia? Corria para ajudar as pessoas que reclamavam. Para ganhar dinheiro. A gente fazia muito isso. Eu já sabia os horários de trem, aquele monte de moleque lá. Aí parava o trem, já entrava, pegava as malas. Era muito divertido, né? Aí depois saiu, aí foi direto, Bitola Larga, foi até lá, Presidente Vargas, que era a última cidade, né? E então vocês também faziam os biquinhos de vocês, não? Fazia. Não, eu depois, quando essa minha irmã mais velha que já faleceu com 12 anos, aí eu estava mais maiorzinho, na época de safra de algodão, a gente ia apanhar algodão também. Tinha muito algodão. Não tinha, naquela época, nossa, era uma renda boa, a família era grande, já ajudava lá em casa também, né? Já tinha o dinheirinho para ir pro cinema, tá, aquele negócio. É que eu falo, foi assim, uma infância e a adolescência foi muito, muito agradável. Ô, Corneta, e cada um ali devia ter uma função. O que teu pai fazia? Ou todo mundo fazia tudo? Não, cada um tinha essa função. Meu pai era chefe lá da oficina, né? Ah, chefe da oficina. Onde consertava os trens, cara, né? Ele era chefe. Porque Mas não era assim. Depois que eu soube que ele foi promovido, tá? Esse de moleque, esse eu não gravava mal. Depois eu sabia que ele estava como chefe, né? Quer dizer, ele entendia de mecânica. Né? Ele vai assim, aprendendo, o cara que... E meu pai foi sempre muito dedicado, meu pai nunca fumou, nunca bebeu, então ele foi muito dedicado, assim, tá? Aí ele levou o negócio muito sério. Ô, Corneta, você pegou a época do trem de lenha, de Maria Fumaça? Maria Fumaça, ixi, era bom. Inclusive, brincava também, tinha um embarcador, não, como chama, um lenheiro, né? Lenheiro. Que ele era muito grande, nossa senhora, muita madeira ali dentro. O Corneta, aqui em Votuporanga, teve uma época que tinha muito lenheiro. Né? Lenheiro e carrinheiro para levar. Tá. Porque aqui em Votuporanga era onde eles carregavam, né? Eles abasteciam, né? Então ficava um monte de lenha lá. Quando isso ficava estocado lá? Ficava estocado. Era muita coisa. Eu ficava me lembrando, como é que os caras conseguiam fazer tudo aquilo aí? Também era dia e noite, o cara trabalhando. Né? O caminhão saindo, o caminhão chegando, o caminhão saindo, chegando, descendo e embora. Aí chegava aqui, abastecia aqui e ia embora. Aí depois da Maria Fumaça veio a diesel. Aqui nunca chegou a ter elétrica, não, né? A elétrica foi até para Araraquara, só se não me engano, não chegou a Rio Preto, né? E chegou aqui, depois da Maria Fumaça, veio a diesel. Aí chegou até a diesel, né? Aí acabou uma coisa que eu me surpreendeu também, foi que acabou o trem passageiro, né? Agora é só carga. Eu não sei por que fizeram isso, porque, na minha opinião, o estrada de ferro é muito mais barato do que o estrada de rodagem. Muito mais. E enquanto a Europa vai construindo estrada de ferro, nós vamos destruindo. Ela vai destruindo. Mas eu acho que foi coisa de empresário, para ganhar dinheiro, Agora você vê que o que acontece, tanto acidente nas rodovias, que está super carregado, né?
Não tem nada. Então, Corneta, uma das histórias que eu sei, uma das coisas, foi quando o Juscelino Kubitschek ganhou. Ele tinha como lema, nós vamos fazer 50 anos em 5. Ele construiu Brasília e tal. E ele começou a trazer as indústrias de automóvel. Então, a história que conta que as indústrias falaram, tudo bem, mas você tem que segurar o trem. Então, diz que é aí que começou a ser desmotivado e tal, porque todas as estações eram bonitas, né? As casas também eram bonitas, né? Boas, né? E era tudo inglesa, né? Era uma empresa inglesa que vinha e tal. E tinha muito funcionário. Tinha bastante. Muito tudo. Aí eu tinha uns terceirizados também, que já não era funcionário fixo, mas prestava serviço também para... Tinha também? Tinha também. E era somente o pessoal que dava manutenção nas estradas de ferro, tocadormentos ali, vendo que tá isso, aquilo, ficava o dia todo corrigindo, né? Porque o trem é muita vibração, né? Muito. Ele vai deixando estrago. E tinha alguém de Votuporanga que vendia dentro do trem? Ou não? Aqueles funcionários, olha a revista, coxinha. Não, já vinha gente, porque o trem, na realidade, já tinha um carro-restaurante. Tinha. E os caras que eram terceirizados também, né? Esse pessoal, eles já tinham o pessoal deles que vendia ali dentro. Coxinha, pastel, Guaraná, mas não tinha ninguém daqui, era de São Paulo. Já vinha daí. E era uma delícia ver. Você sabe, Corneta, uma coisa que eu adorava, o único lugar que vendia água prata era dentro do trem. Você não achava água prata na cidade, era só no trem, né? E era muito bom, que eu lembro que tinha esse trem das 10 horas, eu lembro muito. Você saía aqui 10 da noite, chegava em São Paulo 10 da manhã. Não. Né? Eu ainda quando eu fui para Manaus, todo final de ano eu vinha para cá, né? Aí eu vinha até São Paulo de avião, aí eu pegava o trem, eu gostava. Você pegava o trem? Pegava o trem, hein? Aí tinha vez que eu estava com muita pressa, eu pegava ônibus, mas eu gostava mesmo do trem. Porque ficava mais à vontade. Você ia com o restaurante, ficava ali, fazia um lanche, fazia um negócio, tomava uma cerveja, né? E eu gostava muito. E eu fui criado ali, né? Porque filho de ferroviário. E no meu caso, com até 18 anos, eu não pagava passagem. Isso que eu ia perguntar. E no caso das minhas irmãs e mulher, eu ia até 21. 21 anos. Os homens até 18, tinha direito de passagem ali. Gostou, então você acostuma com aquilo ali. Você viajou muito de trem, então? Nossa senhora, a gente não tava nosso turminha aqui, aí para Valentim, para coisa assim, era molecão, ninguém pagava, né? Cada um tinha sua carteirinha, com a foto já. Aí ia divertir para lá, depois pegava outro de volta para cá, ficava assim. Só para andar de trem. Mas era muito gostoso. Não, é uma coisa que dá muita saudade. Tá. Aquelas casas lá, tem gente morando ainda ou não? Eu ouvi falar que tem, mas não são os ferroviários, não. Já é outro pessoal que assumiu. Praticamente a prefeitura assumiu lá tudinho, né? Assumiu. Então, vai ser, não sei o que vai ser lá, eles vão fazer alguma coisa lá, né? Mas tem muita coisa para você aproveitar ali mesmo. Esse armazém grande, tudo, tem muita coisa ali. E é bonito, é uma construção bonita. Né? Não pode deixar jogado fora, né? Não, tem que conservar. É que nem o Matarazzo também, né? Matarazzo, Clayton, Samba, né? Foram 3 empresas grandes aqui também, né? Que aí eu me lembro, aquela estação de noite, que esse caminhão de algodão carregado, circulando, aquela fila de caminhão fazia assim, saía um, entrava outro, e descarregando. Nossa, isso era muito movimentada a estação. Eu lembro que tinha alguma empresa, se eu não me engano, a Ultrafértil. O trem passava dentro, né? Porque carregava e descarregava, né? Carregava e descarregava, né? E ele também, no Matarazzo também entrava na Samba, na Praia, também tinha. Tinha o trem lá dentro? Tinha também. Tinha também. Porque os caminhões
deixava ali, descarregava ali e descarregava para o trem levar. Para Santos. Não sei, para as indústrias. Para São Paulo. Depois as indústrias. Agora não sei qual era a finalidade, para onde que ia tudo. Mas ele que ia embora de trem. Chegava do caminhão, o caminhão dava essas fazendas todinha e colocava ali. Era algodão, café, tinha muito café naquela época. Tinha muito. Amendoim, laranja também tinha muito. Sim. Sabia, né? Agora é só cana, né? Agora só. Não, porque também, né, o Corneta? Votuporanga, São Paulo, a rodovia era de terra. A Rio Preto era de terra. Né? Depois, lá para frente, que tinha asfalto para São Paulo. Quer dizer, as estradas eram muito ruins, né? Então, quando chovia, o caminhão... Então, o negócio era de trem, que aí não tinha problema nenhum, né? E não tinha soja na época, né? Não. Não, era... E nem se plantava tanto milho como planta hoje, né? Não. Acontece o seguinte, a população cresceu, o consumo cresceu, né? Então, os alimentos para os animais é o quê? É soja, milho, né? É ração, né? É ração. Então, tem que ser isso aí. Corneto, nosso tempo terminou. Esse papo gostoso. Muito obrigado por você ter vindo. Eu queria muito conversar com você, porque você foi meu ídolo quando eu era garoto. Eu gostava. Tinha alguns jogadores que eu admirava muito, né? Apesar de eu ser ruim de bola, mas... Então, muito obrigado por você ter vindo. Não, eu agradeço a oportunidade também. Eu assim, fiquei meio surpreso assim no começo. Eu falei para o Bidão, porque ele falou, não, vai perguntar as coisas daquela época. Eu falei, mas eu não me lembro de mais nada. Eu falei, eu já saí há pouco tempo de Manaus. Se você me perguntar mais coisa de Manaus, eu já não sei. E a gente vai ficando velho. Olha, esqueci. Eu tô com 70. E aqueles que te encontram na rua, Corneto, e você não sabe quem Então, eu tô com 75 já, mano. né? 7,5. Então não é fácil. Mas está muito bom. Obrigado, Corneta. Bom, e assim nós terminamos mais um Baú de Votu, esse bate-papo muito gostoso. Na próxima semana nós estaremos aqui com mais um convidado. Muito obrigado pela audiência e até lá.